Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Qual é a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas? Então, essa gravidez é uma gravidez múltipla de 4 crianças, de 4 bebês. E aí, qual é a probabilidade de que sejam 2 meninos e 2 meninas? Primeiro aqui eu vou pensar na resolução através da ideia do conceito da probabilidade. Probabilidade de um evento se dá pela relação entre o número de situações favoráveis em que esse evento ocorre em relação ao total de resultados possíveis. Eu vou pensar primeiro nesse total. Bom, são 4 bebês. Então, pensando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bebês. Este primeiro bebê, ele tem 2 possibilidades de quanto ao sexo. Pode ser menino ou menina. Esse outro também, 2 possibilidades, menino ou menina. 2 possibilidades, menino ou menina. E o último também, 2 possibilidades, menino ou menina. Pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico essas possibilidades. Eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí, então, eu tenho aqui para o total 16 possibilidades, 16 quartetos, vamos dizer assim, né, possíveis. E agora os casos favoráveis. Bom, os casos favoráveis são aqueles em que se manifestam 2 meninos e 2 meninas. Por exemplo, eu posso ter menina, menino, outro menino e outra menina. Bom, aí eu tenho uma possibilidade de 2 meninos e 2 meninas. Pode ser também menino, menina, menino, menina. Pode ainda menino, menino, menina, menina. Eu posso até, inclusive, deixa eu aqui, eu vou colocar nessa parte de baixo. Eu vou colocar aqui ó, nesse formato descritivo, tá? Ó, os casos favoráveis. Eu vou listar para ti aqui fazendo esse raciocínio, tá? Eu vou listar aqui os casos favoráveis. Por exemplo, menina, menina, menino, menino. Ó, no caso, 2 meninos e 2 meninas. Aí eu posso colocar ainda menina, menino, menina, menino, 2 e 2. Pode ser ainda menina, menino, menino e menina. Então aqui eu tenho 3 situações, começando pelo primeiro filho, menina. E aí eu não tenho mais nenhuma outra situação. Sendo o primeiro bebê menina, eu não tenho mais nenhuma outra situação. A, O, A, aliás, O, A, O e O, A. Eu não tenho outra possibilidade. Mas se o filho começa por menino, primeiro seja menino. Menino, menino, menina, menina, é uma possibilidade. O primeiro menino, o segundo menina, o terceiro menino novamente e o quarto menina, ou ainda menino, menina, outra menina e por fim menino. É como se fosse o espelhamento aqui entre essas 2 situações. E aí eu verifico que são 6 casos. Eu não consigo além desses 6 casos. Então são 6 e 16. Mas como que eu também posso chegar nesses 6 casos sem a necessidade dessa descrição? Bom, eu posso pensar um outro raciocínio assim, ó. Eu tenho que ter 2 meninos e 2 meninas. Por exemplo, menina, menina, menino, menino. Tem que aparecer 2 vezes o A e 2 vezes o O. O que vai mudar aqui é o embaralhamento dessas letras. Como eu fiz aqui, ó, todos os embaralhamentos. Então o que muda é o embaralhamento dessas 4 letras. Sempre haverá 2 As e 2 Os. Então eu posso pensar que esse raciocínio se dá por permutações com repetição. Permutação de 4 elementos com repetição de 2 e 2. 2 vezes o A e 2 vezes O. Lembrando para ti aqui, olha só, a expressão que define permutação com repetição. P de N com
A repetição, B repetição, C repetição e assim por diante. A fórmula diz que é o fatorial da quantidade total de elementos dividido pelo fatorial das repetições. Fatorial de A, fatorial de B, fatorial de C, fatorial de D e assim por diante. Depende da quantidade de elementos que repetem. Então essa aqui é a expressão que define. E aí eu vou substituir essa ideia. Fatorial de n, n é o total, é o 4, é o número de crianças, aí no caso 4 bebês. Então tem aqui 4 fatorial. Sobre as repetições, eu tenho 2 bebês do sexo masculino, 2 fatorial. E tenho 2 bebês do sexo feminino, 2 fatorial. E aí eu resolvo isso. Abro o 4 até o 2 para fazer a simplificação. 4 vezes 3 vezes 2. Segura no 2 fatorial. Divide aqui 2 fatorial, 2 fatorial. Faço o cancelamento de 2 fatorial, 2 fatorial. No numerador ali eu fiquei com 4 vezes 3, 12. Divide por 2 fatorial. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, 2. E aí realmente, olha só, eu tenho aqui ó, os 6 casos de organização de 2 meninos e 2 meninas. Então eu fico aqui com favoráveis 6 e 16. Posso estabelecer a simplificação por 2. E isso resulta 3 de 8, alternativa D. Tá? Então eu tenho esse formato resolutivo que utiliza a definição, o conceito de probabilidade favoráveis em relação ao total. Inclusive aqui eu vou te mostrar numa outra lâmina esses casos todos, né, esses 16 casos todos expostos. Eu fiz aqui uma lâmina com os casos. Olha só aqui, ó, que eu tenho os 16 casos. Eu tenho um caso, aqui tem mais 4, aqui tem mais 6 e aqui mais 1 e mais 4. Então, somando isso, são os 16 casos, 16 possibilidades. Por exemplo, todos serem meninas, dos 4 bebês, são todas meninas. Podem ser 3 meninas e um menino. Podem ser 2 meninas, outra menina e um menino. Então, de novo, 3 meninas e um menino. Então, aqui eu vou colocar ó, 4 meninas. Esses casos todos aqui ó, são de 3 meninas e um menino. Aqui eu tenho 4 meninos. 4 meninos. Separar, parece um 40 aqui, tá? Mas é 4O, tá? 4 meninos. Aqui eu tenho o caso de 3 meninos. 3 meninos e uma menina. E no meio, então, aquilo que interessa para mim no exercício, que são o quê? 2 meninas, 2 meninos. Ou aqui, ó, 2 meninas e 2 meninos. 2 meninas e 2 meninos. 2 meninas e 2 meninos. 2 meninas, 2 meninos. E aqui 2 meninas e 2 meninos. Então aqui eu tenho ó, os 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu consigo aí visualizar os 6 casos dentre todos os 16. Então, mais uma vez, né, eu consigo aqui, pela expressão da definição favoráveis sobre o total, encontrar 6 casos de um total de 16. E isso resulta por simplificação 3 para 8, confirmando a letra D. Então, aqui essa lâmina é um complemento da primeira resolução apresentada ali na lâmina anterior, mostrando aí todos os embralhamentos desses 4 bebês. 16 possibilidades. E aí eu vou retornar para a lâmina e vou te apresentar aqui um segundo módulo resolutivo, que é usando a ideia de probabilidade binomial. Então aqui ó, eu tenho a aplicação da ideia de
probabilidade binomial. A probabilidade binomial se dá quando um experimento ele tem dois resultados possíveis, como se fosse o sim e o não, um sucesso e o fracasso, cara e coroa, menino, menina, né? Se eu tenho dia, noite, é quando o resultado ele se divide em duas situações, que eu posso também colocar, né? Se for em relação a uma cor, por exemplo, eu posso pensar na possibilidade de sair um vermelho e o resto são todas as cores, eu penso não vermelho. Então, transformo isso também numa distribuição, numa probabilidade binomial. Ou é vermelho ou não é vermelho. Então, eu tenho aqui o sucesso e aqui o fracasso, o sim e o não também. Ok? Então, a primeira condição para a probabilidade binomial é dividir a probabilidade em duas situações, o sim ou não. E uma outra situação da probabilidade binomial é que, normalmente, ela procura o cálculo ou determinada probabilidade de quantas vezes um evento acontece em uma certa quantidade de tentativas. Então, normalmente esse é o objetivo da probabilidade binomial, é descobrir a probabilidade de ocorrência ou probabilidade de ocorrência, vou colocar assim, de ocorrência de um certo número de vezes, quer dizer, vai ocorrer algumas vezes, um certo número de vezes em uma quantidade, em um certo número, em uma quantidade de tentativas ou de execuções. Quer dizer, eu vou executar o experimento, sei lá, 8 vezes e eu quero calcular a probabilidade de quantas vezes acontece alguma coisa ou qual é a probabilidade de ocorrência de, por exemplo, 5 vezes nessas 8. Vou colocar um exemplo bem rápido. Eu vou, por exemplo, vou lançar um dardo 5 vezes num alvo. Então, vou fazer 5 tentativas. E eu quero saber quantas vezes eu acerto nesse alvo nessas 5 tentativas. Então, quantas vezes eu acerto, quantas vezes eu acerto o alvo 3 vezes nessas 5 tentativas. Tá? Então, eu posso pensar também a partir desse raciocínio. Então, eu vou fazer 5 tentativas e quero saber qual é a probabilidade de acertar 3 vezes nessas 5 tentativas. Tá? Então, essa é o que a probabilidade binomial normalmente se preocupa, é calcular a probabilidade de ocorrência algumas vezes em um certo número de tentativas. Tá? Então, essa é o que a probabilidade binomial ela busca. E aí, transformando isso para esse exercício, olha só, vou adaptar para ti então esse raciocínio. Pensa que eu tenho 4 tentativas, né? Eu tenho 4 filhos aí, né? 4 bebês, e tem que ocorrer, por exemplo, 2 meninos. Aí automaticamente ocorrerá 2 meninas, certo? Então eu vou dividir assim, ó, vou ter uma expressão que define isso. Olha só, eu tenho aqui ó, um número binomial de n na classe K, que multiplica P elevado na K e que multiplica um Q elevado na N menos K. Então, é como se fosse aí a fórmula, né, que estabelece o cálculo dessa probabilidade. Dá para dizer que isso aqui é a probabilidade de K vezes de ocorrência. Rapidamente aqui, ó, o N é o número de tentativas, o número de experimentos. Número de tentativas. O K é o número de vezes que ocorre o evento, que tu pretende calcular a probabilidade. Número de vezes que ocorre o evento. O P
é a probabilidade de ocorrência. Eu posso chamar isso de probabilidade do sucesso de ocorrência. E o Q é a probabilidade do fracasso, ou seja, a probabilidade da não ocorrência. Então, colocando isso para esse problema, eu tenho probabilidade, eu quero a ocorrência de 2 meninos, porque automaticamente os outros 2 serão meninas, tá? Então, probabilidade de 2 meninos. Eu tenho 4 tentativas, são 4 bebês. Eu quero que aconteça 2 meninos, então 2, o K é igual a 2. O P é a probabilidade de ocorrência de menino, que é 1/2, né? Tem a metade de chance de ocorrer menino. Elevado isso ao expoente K, elevado na 2, vezes a probabilidade de não ocorrência de menino, que também é 1/2, né? Se não ocorre menino, ocorre menina, também é 1/2, e isso elevado na n menos k, ou seja, aqui, ó, na 4 menos 2, n menos k. E 4 menos 2 é 2. Aí eu resolvo 1/2 elevado ao quadrado, aqui vai dar 1/4. Aqui também, 1/2 elevado ao quadrado vai dar 1/4. Está me faltando resolver isso aqui, ó. Número binomial de 4 na classe 2, se lê assim. E essa resolução, o emprego, né, a resolução disso é semelhante à fórmula das combinações. Então, as fórmulas das combinações eu vou colocar aqui, ó, NP, número binomial de n na classe P. Semelhante às combinações, eu tenho n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então, agora eu faço esse cálculo aí, ó. 4 fatorial, vou fazer aqui separado, ó, aqui nesse rascunho. 4 fatorial sobre p fatorial 2, 2 fatorial. E do lado, diferença n menos p, 4 menos 2, 2, 2 fatorial. Abro 4 até o 2, 4 vezes 3 vezes 2. Segurando 2 fatorial, cancela, cancela. 4 vezes 3, 12. Aqui eu tinha 2 fatorial, né, também. Cortei um, ficou o outro. E aí, 2 fatorial é 2, 12 dividido por 2, 6. Então, aqui eu tenho 6. Finalizando, eu tenho 6 vezes 1 dá 6. Divide por 4 vezes 4, 16. Olha só, encontrei 6 e 16. Ó, a mesma coisa obtida pelo conceito. 6 e 16, que isso, simplificando, resulta 3/8. E aí fecha na letra D mais uma vez, tá? Então, tem duas possibilidades resolutivas, com a ideia, com o conceito, que é o que eu acho que é mais prático, e também tem a aplicação da expressão da probabilidade binomial, certo? Tem as duas possibilidades aí. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.